O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá a todos, estamos a postos para mais um Poder Público. Eu sou a Sónia Sapage e tenho comigo a São José Almeida. Boa tarde. O Luciano Alvarez e o Nuno Ribeiro. Boa tarde. A semana que nos traz aqui está a chegar ao fim e nós temos acompanhado no jornal em papel e no online os vários temas que a marcaram. Aqui no nosso podcast de política escolhemos debruçar-nos sobre os mais marcantes. Assim de repente eu diria que são 2, mas a conversa é como as cerejas, por isso não há como começar. O diferendo entre as finanças e a administração interna foi uma das notícias mais marcantes que demos nos últimos dias. Atendendo a que estamos em vésperas de entrega do Orçamento do Estado, como é que devemos olhar para esta querela, São José? Bom, isto não é uma querela, só querela, quer dizer, o que é que estamos aqui? Isto são as negociações internas, Exatamente. não é, do governo, com ministros e ministérios a tentarem, que outros devem estar a tentar o mesmo, que as verbas para os seus ministérios sejam devidamente reforçadas para fazer face a problemas no orçamento do próximo ano, não é? Os ministérios têm vivido com cativações há 4 anos, foi assim a governação, cativações para poupar dinheiro e pronto, ainda esta semana, antes da nossa notícia, o JN fazia uma notícia sobre um concurso para a admissão de efetivos que está à espera desde maio de ter libertação de verba. Portanto, o que está aqui em discussão é o reforço do orçamento do Ministério da Administração Interna para o próximo ano. Deixa-me só recordar que o que nós escrevemos é que o Ministério da Administração Interna, para fazer face às reivindicações do setor, precisaria de 80 milhões de euros. Sim, precisaria de 80 milhões de euros, ou seja, a regra geral do orçamento, pelo menos deste, é de que o reforço de cada ministério é de 1%. E o Ministério da Administração Interna está a reivindicar um aumento de 5%. Portanto, em termos de números, de valores, à partida o reforço seria 16 milhões e o MAI considera que, portanto, os estudos feitos do MAI, das reivindicações que são feitas, do estado de degradação das forças e dos serviços de segurança, obrigam a um aumento de 5%. E, portanto, não sei em que percentagem é que vai aparecer no orçamento final esse reforço do Ministério, mas acredito que estas negociações do MAI sejam parcialmente satisfeitas, porque uma das coisas que nós dizíamos é que o próprio gabinete do Primeiro-Ministro está preocupado com a situação das Forças Armadas e das Forças de Segurança e que essa situação se tornou clara depois das manifestações dos polícias, dia 21 deste mês, foram dominadas pelo Movimento Zero. É evidente que a preocupação do MAI é satisfazer reivindicações salariais e sindicais e de melhoramento de serviços e de prestação de serviços de segurança que são fundamentais, mas também dessa forma, conseguir esvaziar politicamente movimentos inorgânicos. Mas eu acredito que no orçamento este não seja o único caso, este Ministério não seja o único que irá receber provavelmente um crescimento em percentagem maior do que outros. Porque de facto há situações
o próprio Primeiro-Ministro esta semana no debate quinzenal prometeu uma agradável surpresa na saúde, não é? Portanto, é um discurso que vem da campanha eleitoral, que ele prometeu o reforço dos serviços públicos. O que é aqui novo é que nós não costumamos ter esta pressão nas páginas dos jornais. Sim, desta vez o público o que sinaliza que teve uma coisa que neste governo ainda não tinha acontecido. Já se tinha sabido de diferendos entre o ex-ministro da Saúde, entre este ministro da Administração Interna, quando até noutras pastas, com o Centeno, por causa das verbas atribuídas aos seus ministérios, mas tinha-se sabido depois e não com tanto pormenor, digamos assim. Nessa altura também me recordo que a frase-chave para reagir a isso era somos todos Centeno. Não é? Sim. Não temos ouvido isso. Mas é que também a situação hoje é diferente, não é? Quando nós estamos à beira de atingir o déficit zero este ano, não é? Há 1 milhão de... Uma almofada de há mil... uma almofada de 1.000 milhões? 1 milhão. 1 milhão. Sim, 1 milhão de euros. Não, 1.000 milhões. 1 milhão não é nada. Quer dizer, para mim é... 1.000 milhões, sim. 1.000 milhões de euros, não é? É natural que então, sabendo-se isso, ou seja, as cativações têm mantido muito dinheiro que devia ser libertado, ou que normalmente estava orçamentado para ser libertado e não foi. É evidente que isso tem acontecido para a prioridade de baixar o déficit, de baixar a dívida pública, mas quer dizer, os primeiros 4 anos percebe-se a situação de emergência. Neste momento, quando estamos à beira de, até já este ano, atingirmos o déficit zero, porque até a previsão agora que fazem oficial é de 0,02, ou que é, não é? Que é uma coisa baixíssima, não é? Os critérios vão ter que ser flexibilizados em função das necessidades reais do país, não é? Pronto, e dos serviços que se degradam. Eu ia só dizer que é curioso de qualquer forma que isto tenha acontecido precisamente uma semana depois da manifestação. E eu queria perguntar ao Luciano se achas que esta guerra, entre aspas, pode ter alguma coisa a ver com isso? Tenho certeza absoluta, porque eu acho que o governo ficou surpreendido, embora não devesse ter ficado surpreendido, com a forma como o Movimento Zero tomou conta da manifestação das polícias, como os polícias estão bem em grande parte com o Movimento Zero, e ao que se sabe, e embora não se saiba quem são, é um movimento que está ligado ao Chega do André Ventura, não é? E portanto é natural que quem tem responsabilidades políticas, né, pelas polícias, que diga é bom que se faça alguma coisa rapidamente. Agora, quem não deve ter ficado muito satisfeito com isto tudo é Mário Centeno, que não está habituado a ver as negociações na praça pública. Não é? Pois, era isso que eu dizia que era inédito, não é? Não sei se já o manifestou a quem direito, se não, agora, de certeza absoluta que não ficou nada contente. E uma coisa que eu me pergunto é, e o Primeiro-Ministro está do lado dos que reivindicam mais dinheiro ou está do lado do Mário Centeno, que continua a dizer que quer equilibrar as contas públicas? Ontem nenhum dos dois, e foram questionados pela imprensa nos sítios onde se dirigiram, nenhum dos dois comentou. Pois não. E eles comentassem o quê? Quer dizer, nem que fosse para comentar e para o Primeiro-Ministro dizer se concorda que sim senhor, que as polícias precisam dos Estados... Achas que ele vai dizer isso publicamente neste momento? O Primeiro-Ministro já disse no discurso no debate da apresentação do Governo que tinha que haver um reforço de verbas para as Forças Armadas e para as Forças de Segurança. A questão fundamental aqui já não é isto. É que estes 80 milhões de euros parece que estão mais ou menos... A diferença no fundo é 64 milhões. Mas estes 80 milhões de euros... Porque 80 reivindica e o outro quer dar 16. Estes 80 milhões de euros são manifestamente insuficientes. É isto que é preciso as pessoas terem consciência. Sim, isto é para o primeiro ano, não é? Ou seja, Eduardo Cabrita, é evidente que é para o Orçamento de 2020. E Eduardo Cabrita está a jogar numa margem muito estreita. E eu não sei se Mário Centeno... Estreita em relação às necessidades. Ou seja, está a pedir pouco. Está a pedir o possível. E se esse possível não lhe é atribuído... E se Mário Centeno não abre a mão, e se Costa não exerce um poder de mediação, a situação das forças de segurança, como mais tarde das Forças Armadas, mais tarde, ou seja, logo a seguir,
já houve reuniões esta semana dos vários coletivos das Forças Armadas sobre o assunto, vão se manifestar. Foi assim que os movimentos sindicais olharam para esta guerra, ou seja, Estão desconfiados. não chega. Como é que os movimentos sindicais vão olhar para esta guerra, se em 2018 o Supremo Tribunal deu-lhes razão em relação ao pagamento em falta dos suplementos de férias desde 2011 e o Governo, em 2019, não aplicou esse pagamento, nem com retroativos. Quer dizer, há um clima de suspeição. Aliás, uma das coisas para que é necessário verbas no MAI é precisamente porque em 2011 foi cortado às forças, aos agentes da PSP e aos militares da GNR e a outras forças de segurança um suplemento que era dado nas férias. Por causa dos cortes da Troika, portanto, naquele caso específico foi... Convém esclarecer que este suplemento era um suplemento de função que era mantido nas férias porque, digamos, era uma compensação salarial. Não é? Compensação salarial porque o salário base era reconhecido como insuficiente. E é ainda muito baixo, pronto. E, portanto, em 2012 houve recursos para tribunal e o Supremo Tribunal Administrativo, o ano passado, em 2018, libertou finalmente a sentença e determinou que os militares e os agentes das forças de segurança tinham direito àquele suplemento e, portanto, tinha que ser pago com retroativos. O que é que o governo fez? Precisamente pela falta de dinheiro, começou a pagar novamente, mas sem retroativos. Mas não pagou os retroativos das férias anteriores. Sim. E, portanto, parte do dinheiro que é preciso é para pagar esses retroativos. Não é? Por isso é que o Nuno diz que Eu dou, 80 milhões exemplo, não são nada, não é? Basicamente, eu dou, por exemplo, podem servir para restabelecer uma base de confiança. E isso é que é politicamente relevante, mais que a questão do dinheiro neste momento, e dada a sensibilidade da situação que se vive na PSP e na GNR com o Movimento Zero. E os problemas que se avizinham para as Forças Armadas também, que já não dependem, obviamente, do Ministro Cabrita, é necessário construir uma base de confiança. Porque sem essa base de confiança, o terreno está perfeitamente acessível para forças populistas e para manifestações fora do quadro constitucional. Porque nós do que estamos a falar não é de uma brincadeira qualquer. Estamos a falar de um movimento que é inorgânico, que não tem responsabilidade, que não tem rostos visíveis. Sim, já falámos bastante sobre eles. Funciona como um guarda-chuva dos protestos legítimos das forças de segurança. E isto é um Estado democrático. E eu, como cidadão, não posso admitir que isso aconteça na base do anonimato das redes sociais. Isto é muito, muito grave. E é necessário que o Ministro Centeno, para além de ser o campeão do déficit, e o Ronaldo das contas públicas e o Messi dos déficits, tem que começar a pensar que a política é uma gestão de oportunidades, não, falta-me o termo, porque não tem sido muito praticado ultimamente, de escolhas, de opções. E a opção este ano, neste momento concreto, tem que ser essa. Mas, por um lado, temos outros socialistas a dizer que a opção é a saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Mas podem ser as duas. A questão é que têm que ser as duas, não é? Com 600 milhões para o novo banco, não sei se sobra assim tanto dinheiro. Pois, mas isso é que é triste, se calhar, não é? Eu percebo que é necessário suportar os déficits do novo banco, porque o sistema bancário não pode ser posto em causa em Portugal. Mas tem que se olhar também para a sociedade, porque isto que eu não estava a dizer, que é corroer a confiança dos cidadãos no Estado e o respeito dos cidadãos pelo Estado e do Estado pelos cidadãos, pode levar a graves problemas do sistema político português e da sociedade portuguesa. Eu quero só lembrar, por exemplo, está bem que a Câmara de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, tem grandes fontes de financiamento e tem dinheiro, ok. Mas a Câmara Municipal de Lisboa, que gera Polícia Municipal, a quem tinha também sido suspenso o tal suplemento, quando o Supremo Tribunal Administrativo decretou
que tinha que ser pago, a Câmara de Lisboa não hesitou, pagou logo na íntegra, porque percebeu que não pode perder o controlo nem alimentar a insatisfação daqueles que, no fundo, garantem a segurança do país. São funções de soberania. Portanto, há coisas com que não se brincam, não é? Pois, mas eu insisto que depois há a política. E eu continuo Sim, a mas, insistir. Luciana, a política é isto. Desculpa. Mas deixa ouvir o que é que Ah, o Luciano A quer dizer com esquerda, isto. a esquerda Há não pode. política, sim. À esquerda e à direita, a direita não faz esse equívoco, mas a esquerda não pode cair no disparate pueril e juvenil de achar que a tropa e a polícia não presta e que não é preciso segurança nem forças armadas e que a soberania é um conceito que não existe. Pois Mas não diz pode, lá, mas Luciano. eu insisto que Diz já lá. pode haver consequências políticas desta discussão na praça pública das negociações. Pois pareceu-me que o que o Luciano não é? queria dizer Tá bem, era tá bem. isso. Pode haver um momento em que é E, preciso. quer dizer, sim. Em que só um dos dois se mantém, não é? De pé. Pois claro. Quando Tenho a isto. certeza absoluta que o ministro Centeno não gostou nada desta brincadeira, de vir para a praça pública pela primeira vez, com certeza que não gostou. Pois eu Não é? percebo, a questão é relevante. Sim, não é? mas eu acho que não vai dar na queda de ninguém. E se nós mudássemos os dados do problema? Primeiro uma correção... Pensei que querias mudar de ao que assunto. não, os dados do problema porque há outra visão disto. Uma primeira correção ao que disse a São José. A direita, em 2011, teve-se nas tintas para as funções Sim, de mas soberania... tradicionalmente e Está bem, tradicionalmente. teve-se nas tintas para as funções de soberania... E cortou também a cortou direita. a torta e a direita. Mas o contexto era outro, não é? Agora- Estávamos todos com muito medo de. Agora, há aqui uma coisa Sair do euro. que é para fazer uma... Aqui, abrir uma janela ao que disse o Luciano. É possível que o Centeno, que o Mário Centeno, não tenha achado graça nenhuma a esta discussão. Mas também é possível que esta discussão tenha sido facilitada precisamente para haver entendimento no Conselho de Ministros. Pela simples questão, tão simples como esta, vejam lá o que é que já dizem lá fora. Não, isto pode Tá bem, claro dar-se que sim, aquele. Pode mas ser, isso não leva a que o Centeno tenha gostado da coisa. pode não é? ser aquela velha técnica da negociação em que um faz de polícia bom e outro faz de polícia mau. E o outro, Cabrita, e o outro de comissário simpático. o Cabrita para fora passa a mensagem de que está muito preocupado e a culpa é do Centeno. E, enfim, veremos. Mas Veremos. eu acho que isto não rompe a solidariedade do governo pela simples razão. Porque... Se for consertado, não rompe. Não por uma simples... Não, até por uma questão política mais substantiva. Não havendo geringonça, o governo tem que se habituar a este tipo de andamento e a este tipo de argumentário. E, portanto, tem que demonstrar jogo de cintura, imaginação e criatividade política para lidar com isto. Porque senão... Então, se não, olha, paciência. Há uma coisa e com isto termino, que eu queria aqui contar aos nossos ouvintes. Eu vivi 20 anos em Espanha, como correspondente do público, e também em Espanha existe uma discrepância salarial entre a Polícia Nacional e a Guarda Civil, sendo que a Guarda Civil, tal como a GNR, ainda por cima tem uma limitação, que é o Estatuto Militar. Mas existe uma discrepância salarial entre estes dois corpos, as polícias autonómicas e as municipais. O que é que isto quer dizer da análise política que interessa? É que, assim, as funções de soberania do Estado, porque a Polícia Municipal não é o Estado, É da autarquia. é da autarquia, estão sendo dilapidadas e postas em causa, o que é uma gravidade tremenda. O que eu estava a dizer, que a Câmara de Lisboa já resolveu o problema e é um problema que é ao nível do Conselho, não é? Quer dizer, Claro. não é? Mas é o significado político que isso tem. No final haverá vencidos e vencedores. Esta questão. Ou haverá um acordo intermédio? Pronto. O segundo tema importante foi o desacerto entre a deputada do LIVRE e a direção do partido. Desde que o Parlamento tomou posse, os partidos com deputados únicos não têm saído dos holofotes. Primeiro, a Iniciativa Liberal perdeu o líder, depois o Chega tomou conta da manifestação de polícias. Entretanto, aconteceram tantas coisas no LIVRE que nem sei o que escolher. Se calhar até vos perguntava, de tudo o que aconteceu, o voto pela Palestina, a lei da nacionalidade entregue fora do prazo de discussão, o segurança no Parlamento a acompanhar a deputada, de tudo o que aconteceu, o que é que vos parece mais importante, Luciano? Começamos por ti. É difícil de escolher, não é? Pois é. Porque está tudo encadeado e foi Foi uma semana foi uma louca. semana de uma avalanche em que os problemas iam sucedendo uns aos outros.
é difícil de escolher, porque eu acho que a parte final, o guarda no Parlamento, que é já um sinal de desespero completo, é uma coisa tonta, não tem explicação, é a tal cereja no topo do bolo da desgraça toda que foi esta semana do livro, não é? Portanto, entretanto, as coisas parece que acalmaram hoje, não é? Era o último dia da semana. É o último dia da semana, mas foi tudo muito grave. Hoje, curiosamente, havia na Assembleia outro voto sobre a Palestina, mas não sei ainda exatamente como é que ficou. E para ti, São José, também dirias que a segurança no Parlamento foi o ponto alto do sentido simbólico? Isso é. Eu lembrava as palavras do Sindicato dos Jornalistas, que considerou essa atitude como uma atitude antidemocrática. É antidemocrática no sentido em que os deputados são eleitos e têm que ser escrutinados, e os jornalistas estão no Parlamento não porque o café é mais barato, mas porque estão lá a trabalhar. Mas é mais barato. Mas é mais barato, mas estou a dizer, mas não estão lá por causa disso, mas porque estão a exercer o seu dever democrático de escrutínio, que é esse o papel da comunicação social, e questionar os políticos. Eu fiz 10 anos de Parlamento. Eu não pedi autorização, nunca vi nada disso, nem nunca na vida vi alguém inibido de interpelar no corredor um deputado. Quer dizer, era o que faltava. É evidente que houve aquele episódio há muito tempo que o Pacheco Pereira quis, quando foi líder parlamentar, ainda no tempo do Cavaco Silva, fechar os passos perdidos, não é? Os corredores à volta do hemiciclo chama-se passos perdidos. De tanto que se anda ali à volta. Que é, para quem não sabe, o sítio onde circulam os jornalistas e os políticos. Pronto. E, portanto, ele quis fechar o acesso dos jornalistas a isso precisamente para não falarem com os políticos. Quer dizer, quem quiser vá ver aos jornais da época, mas Pacheco Pereira sofreu uma derrota terrível nessa altura, porque teve que recuar em toda a força, porque é um disparate. Em democracia não se proíbe o acesso à informação aos jornalistas. Os jornalistas estão a escrutinar os deputados e têm que ter acesso. Ali também o que aconteceu é que o GNR, que estava de serviço, também era novo e não sabia que não podia fazer o que fez. Portanto, há ali um grande equívoco. Mas eu depois queria dizer mais uma coisa. Eu vou só introduzir, se calhar é melhor acabares, porque a questão que eu queria introduzir é um bocadinho depois lateral. Pronto, mas eu acho que o que há aqui, é evidente que há muito o comportamento do partido de extrema-esquerda que chega ao Parlamento com as suas várias dissidências internas e tendências, e cada um acha que ele é que sabe como é que se faz, é que se cumpre o programa do partido. Não me parece que haja nenhuma divergência ideológica entre eles, ou programática. Agora, o que há aqui também, no meio disto tudo, é uma dose imensa de amadorismo. Eu tive 10 anos no Parlamento. Eu, no primeiro ano de Parlamento, aprendi onde estavam as casas de banho, onde é que estavam os serviços e algumas, bastantes, mas não todas, as regras de funcionamento do Parlamento. O regimento do Parlamento e o número de serviços que existem dentro do Parlamento são imensos. Aquilo é uma burocracia complicadíssima. Os deputados que chegam lá novos, dos grandes partidos ou dos pequenos ou dos médios partidos, beneficiam dos serviços que já estão organizados e conhecem os procedimentos parlamentares. Ora, estes grupos que entram agora, estes partidos que entram agora, tendo só um deputado, não sabendo sequer o que é o regimento da Assembleia da República, nunca tendo lá lido provavelmente o que é o Estatuto do Deputado, não sabendo coisa nenhuma do que é a praxe, a prática e os procedimentos parlamentares, é evidente que é normal que se atrasem a entregar projetos, porque projetos que eles nem sequer sabiam, se calhar, pronto, se calhar deviam saber, mas isto, eu acho que tudo isto revela um imenso amadurismo. Mas há uma questão de atitude também, porque assim, quando eu entrei aqui no Público, há quase 4 anos, o Público tem um livro de estilo que é diferente do livro de estilo do sítio onde eu trabalhava. Sim. Há palavras que lá eram em maiúscula, aqui são em minúscula, enfim, há palavras que lá se usavam e que aqui não se usam, e são outras que aqui não se usam e que lá se usam. Portanto, as primeiras vezes que eu cometi alguns erros nesse sentido, apesar de ter lido o livro de estilo, e nós não decoramos tudo,
Só tenho de pedir desculpa e de humildemente dizer Claro que errei, sim, claro. não fixei tudo. Claro. Não foi de toda essa atitude que tivemos da parte nem Mas do assessor, muito pelo contrário. Para já foi o assessor não tem que abrir a boca, que muito o assessor, agressiva. o assessor existe larguem o osso. para estar calado. Essa era a questão que eu queria introduzir há pouco. Os assessores Que é- políticos existem para estar calados e servirem de veículo de transmissão e de comunicação com os deputados. Essa era a Começa questão por que eu aí. queria introduzir há bocado, que é o facto de o assessor da deputada ter dado uma entrevista a uma rádio, de ter sido ele a falar, ele a estar no centro, ele a tomar decisões, porque é ele que toma a decisão de chamar o segurança. Acho que é de uma megalomania que era melhor ir para casa. Parece que quando os portugueses elegeram a deputada Joacine Catar Moreira, estavam a eleger também um outro elemento. Eu só queria dizer uma coisa para sintetizar o meu pensamento em relação a isto, que manifestamente é uma questão que já me aborrece. Livrem-me disto. Livrem-me disto. E dar mais tempo ao protagonismo exacerbado de um assessor que não tem que o ter. Às insuficiências pedagógico-democráticas de uma deputada, não há paciência. Não há paciência. A democracia, ao contrário do que o Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, fez com toda a boa intenção, permitindo a entrada fora de tempo do projeto de nacionalidade livre, abre uma exceção que pode ser comum a partir de agora, que pode ser regra. Isto não pode acontecer. A democracia é um regime de formas. Por muito, e as formas estão para além da indumentária, são formas de comportamento institucionais. E que se replicam nos sindicatos, noutras organizações. Exatamente. As São regras regras de da funcionamento democracia democrático. são... Sim, Exatamente. E com isso... e com isso é melhor até acabarmos. Eram os dois temas que nós queríamos tratar e creio que ainda acabaremos por falar de alguns deles nas próximas semanas, até porque o orçamento será entregue até dia 16. Despeço-me, despedimos-nos todos. Boa tarde. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.